Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Pode sentar, queridos. Lindíssimos, maravilhosos, ungidos. Glória a Deus. Tem sido um tempo muito bom, você concorda? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Deus é bom, Ele é bom em todo tempo. Ele não muda, Ele nos ama com um amor tão grande. Um amor que a gente nem sempre alcança, mas Ele nos ama. Jesus é a prova desse amor, e eu creio, irmãos, que nós podemos transformar, porque não depende só, as coisas para elas acontecerem, não depende exclusivamente do Senhor em nossa vida, mas existe o componente de fé, de abrir o coração, de aceitar a palavra com simplicidade e experimentar das coisas que o Senhor tem para a nossa vida. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça duas coisas. Primeiro, creia que Ele existe. A gente tem que crer que Deus existe. E depois que crê que Deus existe, é importante que a gente compreenda que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Irmãos, buscar o Senhor em fé tem recompensa. A gente não vai ficar no vácuo, não. A nossa vida vai ser uma vida de fruto, uma vida de recompensa no Senhor. Por outro lado, mesmo nós, sendo da fé, nós cremos no melhor de Deus para a nossa vida, porque a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Jeremias diz, o Senhor diz pela boca do profeta, eu é que sei o que tenho pensado a respeito de vocês. É Deus é que sabe o que Ele tem pensado a seu respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de nos fazer prosperar, não de nos causar dano. Antigamente, quando eu não conhecia o caráter de Deus, eu ficava na dúvida a respeito do que vinha sobre minha vida. Porque no passado, talvez você não tenha vivido essa experiência, mas eu sou de um tempo onde Deus era o autor, tanto do bem quanto do mal. E eu não conhecia o caráter de Deus. Então, quando alguma coisa acontecia, eu nem sabia como eu orar. Eu não sabia a quem resistir. Porque se o que estava acontecendo na minha vida, mesmo sendo mal, viesse de Deus e eu fosse resistir, eu poderia estar indo contra a vontade de Deus. Muita gente vive essa grande contradição. Muitas pessoas creem, quando estão doentes, que Deus pode estar ensinando elas alguma coisa através daquelas dores e enfermidades. E elas mesmas entram numa grande contradição, porque elas acreditam que Deus coloca doença, e elas acreditam que Deus está ensinando elas a respeito daquela doença, mas elas se apressam a ir no médico, a tomar remédio, a fazer tratamento, indo contra a vontade de Deus. Porque se Deus quer que ela fique doente e ela está lutando contra a doença, ela está indo contra a vontade de Deus. Mas, na verdade, isso é uma confusão humana, carnal, de imaturidade mesmo, porque quando nós conhecemos o caráter de Deus, não fica dúvida nenhuma a respeito do que Ele quer para a nossa vida. Jesus extirpou isso quando Ele disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. 1 João 3,8, a parte B do versículo diz assim, para este fim, para este propósito, o Filho de Deus se manifestou. Qual o propósito? Para desfazer as obras do diabo. Jesus veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo na nossa vida, na vida de todo homem. E nós precisamos receber isso pela nossa fé. Eu quero conversar com você um pouco hoje a respeito de princípios da graça. Irmãos, a graça é uma coisa... Talvez seja um dos meus assuntos preferidos. A graça, por causa de alguns ensinamentos equivocados que nos chegam de vez em quando, as pessoas têm medo de falar sobre a graça. E às vezes nós deixamos de observar o poder da graça. Jesus é a graça de Deus em manifestação. O que nós temos conquistado na nossa salvação e em tudo, irmãos, não é por merecimento. Nunca seríamos capazes, nunca seríamos merecedores. Mas o que Jesus fez por nós não foi porque merecemos, mas foi por sua graça. Algo que se dá sem merecimento algum. E graça não é só um presente que se recebe sem merecer. Graça é uma capacitação de Deus sobre nossa vida para a gente fazer com o Senhor aquilo que jamais conseguiríamos fazer na força do nosso braço. Graça é favor. E quando você está mergulhado dentro desse entendimento, você não vai viver uma vida sobrecarregada ou pesada. Porque Jesus disse sobre isso. Ele falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. O que vai acontecer? Eu vou aliviar você.
Quando a gente nasce de novo, a primeira coisa que a gente ganha é alívio. Mas a gente não quer só alívio, a gente quer descanso. Mas o descanso é um outro processo, porque para descansar ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu não quero só alívio, irmãos. Eu quero aprender a viver em descanso. E para aprender a viver em descanso, tem que conhecer do Senhor, a humildade e simplicidade de Deus, a maneira como Deus trata as coisas. O nosso Deus é um Deus muito simples. Deus não é um Deus que quer complicar a nossa vida. Deus quer se fazer entender. Ele é simples, Ele quer alcançar a nossa vida. Posso ouvir um amém aqui? E eu quero falar de graça, mas eu quero abordar algo que nos incomoda muito. Na alma, no natural, e incomoda você, eu acho que incomoda qualquer ser humano, até que a gente aprende minimamente a lidar com isso com uma certa sabedoria. Que é a gente olhar para a nossa vida e a gente perceber o quanto somos incapazes. E às vezes você está lidando com treinamento de pessoas, você está lidando com pessoas que você sabe que tem um chamado. E para mim, como um líder, como pessoas que treinam pessoas, como pastor de uma igreja, irmãos, às vezes você vai compartilhar algo, você percebe algo no coração de uma pessoa, e Deus nos chamou não para ter apenas seguidores como líder, mas nós líderes, nós formamos outros líderes. Porque senão a gente não pode passar para as outras estações. Não é verdade? E aí é interessante que às vezes você percebe algo no coração de alguém, você vai compartilhar, e quando a pessoa está com o coração pronto, a primeira coisa que vem no coração dela, ela reconhece o seu próprio chamado e o dom que tem em Deus, mas a primeira coisa que vem no coração dela é a incapacidade dela de fazer. Porque quando a pessoa diz assim, não, você me escolheu, eu sou o cara, essa pessoa não está pronta. Porque quando Deus trata alguma coisa com você, o primeiro sentimento que vem é a sua incapacidade de cumprir aquilo e a sua profunda dependência de Deus. Então, para mim, alguém que está pronto diz, mas pastor, você tem certeza absoluta? Eu não me sinto preparado para isso. Eu digo, então você está pronto. E eu vou explicar como isso funciona. Porque, às vezes, essa autossuficiência que chega na vida do homem, em qualquer área da nossa vida, pode nos levar para caminhos perigosos. Porque nós não podemos esquecer, irmãos, que Deus não negocia a sua glória. Sabe quando a palavra de Deus diz assim, um texto conhecidíssimo que a gente usa, que o justo viverá da fé lá em Abacuque? O verso anterior diz assim, eis aí o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Sabe qual é o contrário de fé nesse versículo? Não é incredulidade, não, é soberba. O contrário de fé não é incredulidade nesse texto, é soberba. É aquele engano que o ser humano tem de que ele pode dar conta por si mesmo. A fé não nos faz autossuficientes. A fé nos torna dependentes da palavra. Vou dizer de novo, a fé não nos torna autossuficientes. A fé nos torna dependente de Deus. E aí vai funcionar. Porque só vai funcionar quando a gente é dependente de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele viveu um episódio na sua vida, um espinho na sua carne, e todo mundo conhece. E nós ficamos muito tempo da nossa vida teológica discutindo sobre isso. No final, não precisava grande revelação, estava escrito ali. O que era o espinho na carne de Paulo? O texto diz. Era o mensageiro de Satanás para o esbofetear. Para que ele não ficasse muito animadinho com as revelações que ele teve de Deus. É isso. E aí ele tinha algumas perseguições, e Satanás se voltava duro contra a vida dele, de tal modo que eu mesmo não queria carona no navio que Paulo tivesse. Eu não queria. Pode ir, eu vou depois, vou de canoa. Mas de navio com você eu não vou não, porque ele entrava no navio, ia ser naufrágio, e batiam nele. Ele não era uma companhia assim, que eu, de insã consciência, ia dizer, Paulo, vou contigo. Se ele falasse para você, Edmilson, vamos nessa, eu falava, vai na frente, estou indo. Tinha pressão sobre a vida dele. E aquilo o fustigava de tal maneira, irmãos, que ele orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor o libertasse disso. E compartilhou com o Senhor sua luta, o seu desafio. Ele já estava cansado de viver aquela experiência, mas naquela experiência,
dolorosa, ele, Paulo, estava prestes a viver com o Senhor uma grande experiência de superação. A sua experiência dolorosa e a minha não significa uma derrota na sua vida, significa uma porta para viver experiências com o Senhor. Sempre foi assim na palavra de Deus, sempre será assim. É a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. A gente sai mais forte. Davi não olhou para Golias apenas como seu adversário. Não, ele olhou e falou assim: ali está a minha promoção. Adversidades na nossa vida são promoções de Deus, a gente que não percebe. Agora, se eu fico acovardado, eu não vou viver o outro lado, irmãos. Eu li isso em algum lugar, em alguma placa de carro, em alguma placa na rua, mas é verdade de todo jeito. A gente vai ter a vista da montanha que a gente estiver disposto a subir. Não tem jeito. O que você vai ver, o mais alto é o que você está disposto a conquistar, meu irmão. E Deus não tem uma visão rasa para a gente, porque nós temos uma visão de águia. Deus quer nos levar para lugares altos. Quem crê junto comigo? Vencer sofismas. Quem disse que a gente não pode mudar? Quem disse que a gente não pode não ter mais esses sentimentos que nos oprimem, ou pensamentos que nos oprimem, opressores? Quem disse que a gente não pode aprender a lidar com as coisas da vida? Quem disse que a gente não pode melhorar no relacionamento interpessoal? Quem disse que eu tenho que viver deprimido até morrer? Quem disse que eu tenho que viver doente? Quem disse que eu tenho que viver usando uma expressão que eu, como seu amigo, eu queria dar uma sugestão para que você não use? Eu usei muitas vezes. E eu dizia: eu estou matando um leão por dia. Irmãos, eu não estou matando um leão por dia. Porque matar um leão por dia significa que você tem que viver e colocar uma força extraordinária para todo dia chegar no final do dia e dizer assim: ufa, venci mais um. Não, irmãos, nós estamos numa vitória que Jesus conquistou por nós. Quando eu parei de dizer que eu não estava matando mais um leão por dia, sabe o que aconteceu? Eu passei a não matar um leão por dia. Eu acordo e eu já sei que ele está morto. Eu vou ficar, irmãos, deixando tudo roubar minha energia? Às vezes a gente está lutando a luta errada. Lutando contra pessoas. Não, nossa luta não é contra carne e sangue, não, irmão. A gente tem que focar no lugar certo. Aí, depois que Paulo trata isso com o Senhor diz uma coisa para ele que eu creio que vai chegar luz sobre nossa vida, sobre isso hoje, que é em 2 Coríntios 12, 9, eu queria que você abrisse lá. Eu sei que é um texto que você conhece. E você vai ter uma nova, uma luz, não uma nova luz, porque eu sei que você já sabe sobre isso, mas você vai ter um pouco mais de luz, e eu também, porque eu estou aqui para receber junto com você, a respeito do que é fraqueza bíblica. Como que eu vou lidar com as minhas fraquezas e o que é isso na verdade? Então o texto diz assim: então ele me disse, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe de uma coisa? O nosso grande dilema é que a gente olha para o apóstolo Paulo e a gente olha para essa fraqueza que ele está falando e muita gente não compreende isso. Irmãos, o apóstolo Paulo nunca foi fraco ou tinha fraqueza dentro da concepção da palavra fraqueza que às vezes nós estamos acostumados. Paulo era um homem forte, perseverante, um homem extraordinariamente espiritual, um homem que teve revelações extraordinárias de Deus. Será que você olha para os quase 2/3 do Novo Testamento que ele escreveu e você consegue olhar para aquele homem como um homem fragilizado, cheio de dodói na alma, resmungando de tudo? Esse apóstolo Paulo não existe. Mas ele diz que tinha fraqueza. Ele se admite dizer: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, muito provavelmente, fraqueza que a palavra está falando não é o que a gente pensa, daquela pessoa caindo o tempo todo,
desmoronando o tempo todo, que não aguenta pressão nenhuma, que tudo quer desistir, que tudo quer voltar atrás. Não é isso. Porque não é isso que eu vejo no apóstolo Paulo e nem você. Eu vejo um homem que enfrentou tudo, venceu tudo e morreu quando quis morrer. Se deixou morrer. Porque depois que cumpriu tudo, ele falou, o que eu vou ficar fazendo aqui? Pode me decapitar, eu quero ir embora. Mas ele definiu, irmão. Ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. Ele mesmo diz, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu concluí o que eu vim fazer aqui. E agora eu estou indo. Esse não é um homem fraco. Dentro da concepção que a gente está acostumado a ver. Conhece fulano? Ele é muito fraquinho, ele é fragilizado. Não é esse. Então o que a Bíblia queria dizer? O que Jesus queria dizer quando falou a respeito disso? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos áreas de fragilidade em nossa vida. Tem ninguém perfeito aqui, nunca terá. Somos imperfeitos. Estamos amadurecendo cada dia. Em todas as áreas da nossa vida tem que melhorar. Se você chegou ao ponto de achar que não tem que melhorar, é uma posição perigosa. Ou achar que você está numa posição que não tenha mais o que aprender. Nós temos que aprender com todo mundo o tempo todo. Porque no reino de Deus não existe esse tipo de comparação de você achar que um é melhor ou maior do que o outro. É por isso que ter inveja e ciúme no corpo de Cristo chega a ser ridículo. Porque eu nunca vou fazer o que Deus chamou você para fazer. E por outro lado, você nunca vai fazer o que Deus me mandou fazer. Porque cada membro do corpo tem uma função específica. Você nunca vai ver o braço brigando com o coração, dizendo quero ser você. Nem combina. Cada um tem o seu lugar. E nós precisamos viver cooperando uns com os outros. Porque os membros de um corpo, eles cooperam entre si para quê? Para que eles tenham preeminência? Para que o corpo esteja bem ajustado. Porque o corpo bem ajustado, ele cresce. Você está comigo? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. E eu quero que você guarde isso, porque vai te abençoar, porque isso sempre me abençoa. A área fraqueza significa, dentro do contexto que Jesus está tratando com Paulo, a incapacidade que você tem, que eu tenho, de resolver as coisas na força do nosso próprio braço. É uma incapacidade de resolver na nossa força. É por isso que ele diz, a minha graça é o suficiente. Bastante é o suficiente. O que eu preciso para vencer na vida? Graça. O que é graça? É essa capacidade que vem de Deus, porque Deus sabe que eu não consigo. E quem disse que você consegue? Tente sozinho. Vai sozinho para ver se você consegue. Você só consegue por quê? Porque você reconhece que em você mesmo você não tem habilidade, mas a graça te supre. A graça vem te supre. E aí com a graça, Deus pega a sua inabilidade e você consegue fazer coisas que você fica, rapaz, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Aí o Espírito Santo te lembra, a graça te supre. Era isso que Deus estava ensinando o apóstolo Paulo. E ele toma uma atitude muito louca, porque ele diz, sabe de uma coisa? Eu sinto prazer na fraqueza. Como é que pode sentir prazer na fraqueza? Mas aí, a gente conhecendo o apóstolo Paulo, a gente vê, como eu já disse, que não era aquele homem fragilizado, cheio de dói na alma. Ele sentia prazer nas situações que ele olhava e falava, rapaz, eu nunca vou poder fazer isso sem ele. Aí essa dependência de Deus trazia a resposta. Isso é o contrário da soberba. Isso é o contrário da altivez. Isso é o contrário da arrogância, da prepotência. Quanto mais você vai amadurecer, mais simples você vai ficar. Mais simples. Grande homem de Deus, nunca será um grande homem de Deus soberbo. Autossuficiente, não. Os homens de Deus você conhece. Os homens de Deus se deixam tocar, abraçar. Os homens de Deus são acessíveis. Os homens de Deus são de Deus, mas são homens.
E aí a graça vem suprindo isso. E é uma coisa tão maravilhosa. Tanto é verdade que eu posso dar alguns exemplos para você. Vou dar alguns exemplos que eu gosto. Gideão liberta Israel dos midianitas, Gideão. Você não sabe com quem você está falando? Você está falando com um homem que não tem capacidade. Olha a minha família, olha as minhas posses. Nós somos de uma família medíocre de Israel. E aí, o anjo olha para ele e diz o quê? Não diz o que ele pensa que é. Diz o que ele é. Aí fica um diálogo meio louco. Ele diz, eu não tenho condição, eu não tenho habilidade, minha família é pobre, por que você me falar isso comigo? O anjo nem discute com ele, diz uma coisa aparentemente tola. Diz, vai nessa tua força, homem valente. Gideão deve ter falado assim, não entendeu. Aí o anjo, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Não estou deturpando a palavra. Aí o anjo explicou para ele, não, eu entendi. Mas você está dizendo quem você pensa que você é. E eu estou dizendo quem você é. Irmãos, o que você pensa sobre você, às vezes, não quer dizer a realidade do que você é. Porque já viu que um dia você acordou pensando bem sobre você, outro dia teve uma pressão, você nem se reconhece? Eu já tive dias que eu levantei e falei assim, cara, hoje eu tenho que lembrar que eu sou crente. Hoje eu tenho que lembrar que eu sou da fé. Ou você acha que a gente não passa esse tipo de pressão? Alma é alma, sentimento é sentimento. Todo mundo pode passar por isso. Só que é aquele grilo, como nós cariocas falamos, na mente. Mas as verdades do coração, elas estão firmadas. É por isso que fé é não andar pelo que você sente. É não andar por circunstâncias. Fé é andar pelo que você crê, meu amigo. O sangue, às vezes, está dando pela canela. Você bota aquela fitinha do Rambo, faca no dente, acorda e fala, vou fazer tudo que eu tenho que fazer hoje. Mas não é na sua força. Não é? É na graça de Deus. Você fala, Senhor, né? É porque você não pode dizer. Quando as pessoas te perguntam como você está, você diz está bem. Mas você sabe que às vezes você diz que está bem pela fé. Porque você não vai desanimar os irmãos. Como é que você está? Estou péssimo, meu amigo. Tá uma desgraça hoje. Não está funcionando, não. Acordei aperreado. Não. Você sabe que a confusão da sua mente, das suas emoções, elas não vão mais afetar o fundamento que você tem por dentro. Então, não é o que eu sinto, é o que eu creio. Aí você abre para a graça, né? Aí graça chega, te supre. E aí Gideão não tinha capacidade alguma. Mas ele tinha, porque o que Deus estava esperando em Gideão? O que Deus estava esperando em Gideão era uma coisa muito simples. Coragem para Deus era o reconhecimento dele da incapacidade de fazer na própria força. Aí Deus falou, rapaz, esse cara vai ser um sucesso. Por quê? Porque ele sabe que sem mim não vai funcionar. Sucesso é isso, querido. Agora, deixa eu pegar um gancho aqui para te dizer uma coisa. Eu quero que você receba isso. Sabe as áreas de fragilidade que você vê que ainda não está conseguindo resultado? Todo mundo tem uma área. Essa área aí, a partir dessa manhã, vai ser a área de você experimentar uma restauração sobrenatural. Pode acreditar no que eu estou te falando. Pode acreditar. Porque quando você se sente incapaz, rapaz, isso de novo, eu não estou conseguindo lidar com isso de novo. Aí o diabo vem e fala, tá vendo? Isso é uma sentença sobre sua vida. E a gente aceita. Rapaz, realmente eu não posso. Eu não posso ser feliz, eu não posso ser frutífero, eu não posso ser alegre, eu não posso ser seguro, eu não posso avançar, eu não posso prosperar, eu não posso andar em saúde, eu não posso ter paz, porque eu tenho uma incapacidade. Só que a sua área de fraqueza, que é a incapacidade em você mesmo de produzir resultado por sua própria conta, é aonde graça de Deus te supre. Agora, o que é mais poderoso? A sua fraqueza ou a graça de Deus?
Vou dizer de novo. Estou perguntando para você, o que é mais poderoso? A sua fraqueza ou a graça de Deus? Sem dúvida, é a graça de Deus. Paulo teve essa revelação tão forte que ele faz uma coisa louca. Ele diz, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou ficar feliz quando eu me sentir fraco. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele estava dizendo, quando eu estiver numa situação que não tem saída, a minha alma está gritando. Rapaz, que fragilidade. O que significa essa fraqueza? Eu não tenho como sair disso. Eu não tenho habilidade em mim mesmo para resolver. Nesse momento, é a hora de ver o milagre. Aquela graça que chega e supre. Aí ele faz essa afirmação. Você lembra quando aqueles inimigos se voltaram contra Judá e Jerusalém? O rei Josafá. E olha a expressão que ele usou. É a mesma coisa. Eles vieram contra eles com fúria para destruí-los. O que Josafá fez? Acionou o princípio da graça. Como que você aciona o princípio da graça? Ele diz assim, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Quantas vezes a gente não se sentiu assim, irmãos? Vamos abrir o jogo nessa manhã. Vamos, conversa de amigo aqui. Quantas vezes a gente não se sentiu assim? Uma situação que você fala, rapaz, a sensação que eu tenho que agora não tem saída. Ele falou assim, olha, nós não temos força em nós mesmos para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer. É igual quando você está numa coisa na igreja e as pessoas da igreja olham para o pastor e acham que a gente tem que ter resposta para tudo. E aí te pressionam, pastor, o que nós vamos fazer agora? Eu nem tenho problema com isso, eu estou tão tranquilo nisso. Pastor, preciso da sua sabedoria. Sou um homem de oração, um homem guiado. O que nós vamos fazer? E eu falo, queridos, não tenho a mínima ideia. A mínima ideia. Vamos buscar o Senhor. Ou a gente escuta uma palavra dele, ou a gente desiste agora. Então, como a gente não vai desistir, vamos ouvir uma palavra dele. Ele falou assim, essa multidão que vem contra nós, a gente não tem como resistir. A gente não tem força suficiente para enfrentar, nós não sabemos o que fazer, mas a última frase é maravilhosa, ela diz assim, porém, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Acionou o princípio da graça. Aí Deus falou, o quê? É desse povo que eu preciso. Não é um povo que bate no peito e diz, eu resolvo. Está com um problema, fala comigo. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Até porque não é nem... Se fosse a quarta pessoa, não seria Trindade. Você tem que avisar esses caras que falam isso. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Já está errado, até no português. Mas tem gente que não vive assim. Por quê? Porque nós somos ensinados para o mérito. Se você fizer isso, você vai acontecer isso. Querido, entenda uma coisa. A graça, ela não anula princípios, ok? Se você fizer tudo errado, vai dar tudo errado. Deus não negocia princípio. Só que a graça, ela não anula princípios. Contudo, é ela que te dá a capacidade para cumpri-los. Vai matar a bola no peito, vai no muque. Eu resolvo. Não resolve, não. Ou a gente aprende a depender dele pela graça, ou a gente vai chegar a lugar nenhum. Por isso que nós vemos hoje crentes religiosos e legalistas frustrados. Por quê? Porque não tem como, você tem que confiar na graça de Deus. Você percebeu, eu estou lendo a palavra para você, você percebeu como que Deus anseia para esse startar do princípio. Deus não quer esse negócio de deixa comigo. Não, Ele quer, Senhor, eu estou aqui. O que eu posso te oferecer? Meu coração. Até porque se você não fizer isso, você transfere a responsabilidade do sucesso para você. E tem muita gente que não está afim de cooperar, que é o crédito.
Tanto que se for uma coisa anônima, nem sempre todo mundo quer fazer. Afinal de contas, ninguém vai saber nem que você existe. Mas a única pessoa que tem que saber que você existe é Deus. Observe os anônimos da Bíblia. Quantidade de anônimos. Pessoas que a gente vai ter que beijar muito quando chegar no céu. E não consta no topo da lista de grandes homens da fé. Mas pessoas sem as quais o projeto de Deus não aconteceria. Tem anônimos na igreja. E outras pessoas que têm mais visibilidade. E eu perguntaria para você, quem é mais importante? O quadro lindo pendurado ou o preguinho que segura ele que ninguém vê? Agora, deixa eu te falar. Me diz o nome aí de um pintor bem caro que você conhece, famosão. Oi? Pastor quem? Pastor Antônio. Um pintor famoso. Aí bota um quadro dele, espetáculo, todo mundo quer pagar milhões. Irmãos, às vezes as pessoas nem entendem que o quadro só está posto para visibilidade porque tem algo atrás dele segurando ele. Se não fosse o preguinho invisível, desculpa a sinceridade, o quadro estaria no chão. As pessoas poderiam até pisar nele. Eu louvo a Deus pelas pessoas que me suportam. Louva a Deus. Louva a Deus, irmãos. O amor que eu tenho, o carinho, o respeito que eu tenho. De, às vezes, como pastor, chegar na igreja e saber que eu cheguei àquela hora. Teve gente que chegou muito antes. Pessoas que estão no anonimato fazendo tudo acontecer. Entenda uma coisa, irmãos, eu digo isso para dar ênfase. Essa história de galardão, ela é real e existe porque é importante, porque Deus não faz nada sem importância. Agora a gente vai ter muita surpresa no céu. Muita surpresa. Se prepara para ter grandes surpresas. E a gente vai aprendendo graça, que é por causa dele. Não é porque eu sou bom, é porque ele é bom. Josafá, ele teve uma grande vitória. Ele não precisou lutar, não, irmãos. O Senhor falou assim para ele: neste encontro, nem tereis que pelejar. Você vai ter que fazer só uma coisa. Você confiou em mim e na minha graça e entendeu a sua incapacidade. Então, você só vai tomar posição e ficar parado. Está enfrentando uma luta? Confia na graça. O que eu vou fazer, pastor? Toma posição e fica parado. E veja o livramento que o Senhor vos dará. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã vocês vão sair ao encontro deles. E diz assim: porque o Senhor é convosco. Princípio da graça. Alinhou isso. E a gente não está sozinho. Vou lembrar para você algo. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa incapacidade de produzir resultado por si mesmo. Porque está escrito fraqueza, e essa é a definição clássica. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Como ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabe quando você está doente, sabe como o Espírito Santo intercede por você? Por cura. Porque ele só pode fazer intercessão segundo a vontade de Deus. Então o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Ele não nos assiste em nossa fortaleza. Ele nos assiste em nossa autossuficiência. Ele nos assiste na nossa dependência de Deus. Está dependente de Deus, o Espírito Santo vai assistir você. Porque a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. E Romanos 8, 28 só vai se completar, porque no final ele diz assim: sabemos. Por que sabemos? Sabemos no 28 pelo que aconteceu no 27 e no 26, irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantas coisas? Todas as coisas. Deus tem a habilidade de pegar limão e fazer limonada,
Deus tem a habilidade de transformar maldição em bênção. Deus tem essa habilidade de fazer com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não promove o mal. Deus não está arquitetando um monte de desgraça para você aprender com isso. Mas nós estamos num mundo caído em que as circunstâncias acontecem. Contudo, nós temos um Espírito que nos assiste. Imagina você ter a assistência do Espírito Santo. Às vezes nós temos uma determinada posição e é confortável demais dizer, eu tenho a assistência, a assessoria da minha secretária. Eu tenho assistência dos meus pastores auxiliares. Eu tenho assistência da minha equipe de líderes. E aquilo me dá um conforto extraordinário, porque a assistência deles faz com que a minha vida não seja sobrecarregada. Pega isso. A assistência deles faz com que a minha vida não seja sobrecarregada. Tendo que pensar em tantas coisas, decidir tantas coisas. Imagina a ficha cair de que o Espírito Santo nos dá assistência. Assistência do Espírito Santo. Momento de crise, assistência do Espírito Santo. Momento de dificuldade, assistência do Espírito Santo. Na hora de tomar uma decisão que vai mudar o nosso destino, assistência do Espírito Santo. Querido, receba isso. Você tem a assistência do Espírito Santo nas áreas de fraqueza na sua vida. Qual é a conclusão que eu posso chegar? Simples. A conclusão que eu chego, amado, é que as áreas de fraqueza na minha vida não é indício de derrota. Muita gente pensa, rapaz, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo vencer aquilo. Eu não consigo passar dessa fase. A primeira coisa que a gente precisa parar é de pensar que não pode e dizer que não pode. Isso é fundamental. Porque se a gente não rearrumar a nossa maneira de pensar, a gente não vai poder lidar com os sentimentos ruins que vêm pela maneira de pensar errado. Não tem jeito. Pensamento, ele gera sentimento mesmo. E eu preciso rearrumar isso. Como? A boca fala o quê? Do que está cheio o coração. Agora, é um ciclo interminável. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, mas a Bíblia diz que do fruto dos lábios o coração se farta. Então, eu só vou colocar para fora aquilo que eu coloquei para dentro, mano. E como eu coloco para dentro? Falando. Vida e morte estão no poder da língua. O que tem isso a ver com graça? Tudo. Porque tudo que eu estou dizendo para você é para alertar a mim e a você que não tem como viver nessa vida sem confiar na graça de Deus, sem confiar que a graça de Deus nos supre. O que aconteceu com a nossa vida? E é um cuidado que a gente tem que tomar. Eu era pecador, estava afastado do Senhor, e pela graça eu fui salvo. Então eu não merecia e fui salvo. Até eu ser salvo, eu entendo que era pela graça e que eu não merecia. Agora, depois de salvo, alguém botou na minha cabeça que é por merecimento. A graça não mudou. Na nossa conta, não tem merecimento, não. Agora, por Cristo Jesus, o problema foi resolvido. Não tem como você fazer alguma coisa para que Deus ame mais você do que Ele ama. Ele não vai te amar menos se você cometer o pior pecado. E Ele não vai te amar mais se você for a pessoa mais obediente do planeta. Porque o amor dele não se mede como nós medimos. Ele é amor. A essência dele é essa. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não existe nada. Então, qual é a mensagem que eu creio do Espírito Santo para a gente nessa manhã? Quando o diabo botar na sua cabeça que você tem áreas de fraqueza, que você não sabe lidar com coisas, que tem coisas que estão emperradas, você concorda comigo que pode ter coisa na nossa vida que a gente está lidando com isso e sendo fustigado por isso há muito tempo? Você já imaginou se Deus, no seu propósito eterno, imaginou no aniversário do 9º ano da igreja lá da Lapa, vai haver uma manhã, e eu vou trazer uma palavra para os meus filhos, e a vida deles vai mudar para sempre. Uma visão de eternidade. Uma semente vai chegar, um clique na cabeça, uma vontade de viver, tirar sonhos da gaveta. Sabe aqueles sonhos que você faz aquele projeto, bota na gaveta, de vez em quando você abre e você diz,
não vou conseguir. Não é para mim. Eu vejo todo mundo fluindo nos seus sonhos, mas para mim não. Isso não existe. Hoje pode ser um domingo, pela manhã, da gente tirar sonhos da gaveta. Voltar a sonhar com projetos. Deixar aquele fogo arder dentro do coração. A gente tem muito pouco tempo. Não é mais tempo de meninice, de competiçãozinha, de amar cargo, status. Isso tudo é bobagem, é criancice. Não é mais tempo de ficar arrumando, como diz minha mãe, né? Diz, né? Tá lá vai fazer 85 firme, na fé, uma grande referência de perseverança e fé na minha vida. Ela dizia que, para a gente não ficar, os irmãos estavam brigando, ela, para de arrumar ingresia. Ela inventava um português. Não é mais tempo de ingresia. Não é mais tempo, irmão, de perder tempo com o que não importa. Às vezes a gente está brigando entre a gente e o diabo está rindo. Ele olha assim e fala assim, rapaz, olha aí que coisa maravilhosa, eu não preciso nem ter trabalho. Não preciso nem ter trabalho, não, eles vão se arrebentando sozinhos. Não. E a gente compreende graça, a gente compreende foco. Então eu quero declarar isso para a sua vida, as áreas de fraqueza na sua vida e na minha. Que eu tenho fraqueza, você tem fraqueza. Nós temos inabilidade de dar fruto pela nossa própria força. Mas quando a gente está ligado à videira verdadeira, não é na nossa própria força. O que vai fluir da nossa vida é da onde a gente está ligado. Graça, eu declaro graça e favor sobre sua vida. Graça e favor sobre sua vida. Inspiração do Senhor sobre sua vida. Questões que estão presas há muito tempo na sua vida. Graça chegando. A gente ainda está em abril, final de abril. A gente tem um ano inteiro. E a gente tem que crer para, durante esse ano, experimentar uma revolução do céu sobre nossa vida. Na nossa mente, renovar a mente com a palavra. Voltar a falar a palavra, voltar a orar em línguas. Se apaixonar de novo pela Bíblia. Memorizar versículos. Deixa o mundo achar que a gente ficou louco. Deixa, eu comentei isso aqui, me parece, na reunião de líderes que nós tivemos no sábado pela manhã, mas a gente é meio doido mesmo. A gente é fora de qualquer padrão. A gente é batizado no Espírito Santo, ora numa língua que nem a gente entende. E quantas vezes Satanás ele tentou falar para mim assim, você está orando aí, uma língua, nem você entende. Aí eu falo para o diabo, nem você. Estou falando com meu pai. Hã? Nem você entende? Deixa aqui, eu tô numa linha direta. Porque é o único canal que não tem interferência. É linha direta. Aí favor e graça vem sobre nossa vida, amém? A Bíblia diz que graça se multiplica pelo conhecimento. Eu creio que graça foi multiplicada sobre nossa vida nessa manhã. Você vai perceber isso na sua vida, no seu trabalho amanhã, no seu chamado, no seu ministério. Você vai estar diante de algumas contas para pagar, talvez. Você vai falar assim, rapaz, eu não consigo. Ah, que maneira, acionou o princípio da graça. Mas não pode ficar na incredulidade. Você não consegue por você mesmo. Mas quem disse que a sua vida pertence a você? Você fala assim, Senhor, como Josafá, eu olho para mim e vejo que em mim mesmo não há condição, não. Mas sabe de uma coisa? Os meus olhos estão postos em Ti. Quem crê de ver milagres durante esse ano? Andando com simplicidade, irmãos. Andando com simplicidade. Um ajudando o outro. Quando você vê um irmão numa deficiência, não critica não, pega junto. Pega junto, vamos lá, meu irmão. Já passei por isso. Eu também tenho minhas pressões. Porque se a gente se mostrar para os outros como super-homem da fé, a gente não vai ajudar ninguém. Porque não existe super-homem da fé. Simplesmente não existe. A gente vai vivendo e tendo experiências com o Senhor a cada dia. A gente vai amadurecendo e vencendo, mas a cada dia. E por mais alto que você chegue, você vai sempre precisar de todo mundo. Sempre, a gente vai sempre precisar um do outro. Às vezes você está debaixo de uma pressão. Alguém te dá um abraço. E aquele abraço foi Deus se manifestando na terra. Você sabe do que eu estou falando.
Às vezes você não tem solução para a demanda das pessoas. Mas, às vezes, elas querem uma palavra de solução. Mas, na maioria das vezes, elas só querem que você ouça. Elas só querem falar. Aí, depois que elas falam, você diz, rapaz, talvez eu não tenha nada específico para te dizer. E ela vai te dizer, nem precisa. O fato de você ter me dado o que é mais precioso para você, que não é seu dinheiro, seu talento, mas é seu tempo. Você me deu o seu tempo e eu fiquei curado. A gente pensa que as pessoas querem dinheiro, né? Não, irmãos. Tudo que nós precisamos não tem nada a ver com o que o mundo pode oferecer. Até porque necessidades materiais Deus pode resolver com um sopro da boca dele. Deus pode pegar um passarinho e trazer carne e pão para tua casa. Para ele. Você está comigo? Favor e graça sobre sua vida. Favor e graça sobre minha vida. Maturidade para a gente viver como uma igreja madura nesses últimos dias. Não haverá divisão no nosso meio. Não haverá confusão no nosso meio. Haverá unidade na nossa vida. Nós vamos ser mais pacientes uns com os outros. Nós vamos andar em amor. A gente vai sair da carne. A gente não vai pensar mal de ninguém. A gente não vai falar mal de ninguém. A gente vai ser crente maduro. Aí Deus vai olhar para a nossa vida e vai fazer o quê? Graça. Uma posição dessa, irmãos, ele vai falar graça, favor. E na força dele a gente vai muito mais longe. Vou dizer de novo, na força dele a gente vai muito mais longe. Eu quero depender do Senhor cada dia. Cada dia eu quero depender dele. Ele conhece meu coração. Eu tenho uma profunda dependência dele. Eu não quero nunca nem subir num púlpito para falar uma coisa da minha cabeça. Porque eu tenho temor do Senhor. Porque eu não tenho nada. A palavra é dele. O chamado é dele. A unção é dele. O dom é dele. O talento é dele. A única coisa que eu posso é glorificar o nome dele. Amém? Você topa junto comigo a gente viver um 2018 cheio de fé, mas muito simples na presença do Senhor? Simplicidade. E nas áreas da sua vida, eu quero concluir dizendo isso. As áreas da sua vida que você não consegue, você vai experimentar de uma superabundante graça. Vai conseguir. Vai virar ciclo e vai ser uma grande bênção. Você pode ficar em pé? Vamos adorar o Senhor um pouco. Você foi abençoado com a palavra? Aleluia. O Ministério de Música vai vir me ajudar. A gente pode cantar Que Amor é Esse? Podemos? Oh, aleluia. Que amor é esse, né, gente? Vamos ministrar ao Senhor essa canção. E perceba o amor de Deus, o carinho do Senhor. Como você é amado, como o Senhor tem feito um planejamento tão maravilhoso. Que privilégio a gente estar reunido em torno da palavra e da unção do Espírito, irmãos. Eu vou dizer para você sem medo de errar. Milhões de pessoas nesse estado de São Paulo todo gostaria de estar ouvindo e vivendo essa atmosfera. Porque a gente é melhor do que os outros? Não, irmãos. Nada disso. Eu estou dizendo que é um privilégio a gente reconhecer que existe uma graça sobre a nossa vida. Nós dependemos dele o tempo todo. E porque dependemos dele, que nós vamos ouvir dele é isso. Eu quero que você receba isso. Nessa guerra que você está lutando, você não vai ter que pelejar. Agora, precisa fazer uma coisa, tomar posição. E depois de tomar posição, você vai ver o livramento que o Senhor vai te dar. Quem recebe aqui? Eu recebo também, em nome de Jesus. Haverá livramento, haverá escape, haverá bênção manifestada. Não vai ter sonhos frustrados, nem sonhos engavetados. Pessoas aqui nessa manhã que tem projetos, que pensou coisas que você sabe que é do Senhor, não é uma invenção da sua cabeça. Precisa ser do Senhor. E se é do Senhor, Ele botou o desejo no teu coração, Ele vai te dar condição para você fluir nisso. Graça sobre nossa vida, amém? Vamos adorá-lo.